Vamos abrir a palavra de Deus, Sagradas Escrituras, na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Nós hoje iniciamos o último capítulo dessa carta. Mais alguns domingos, com a graça de Deus, chegaremos ao final de mais uma série de exposições. Filipenses capítulo 4, do 4 ao 7, serão os versículos que nós vamos ler nessa noite, meditar de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus. Filipenses capítulo 4, de 1 a 7, diz assim: Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Vou pedir ao presbítero Leandro que nos eleve a Deus em oração, intercedendo por este momento em que vamos ouvir a palavra do Senhor. Amado Deus e Pai, nesta noite nós te louvamos. Para as nossas vidas em todos os aspectos. Sabemos também que ela fala por si. Amém, amém. Meus amados irmãos, Paulo, ele está, de certa forma, concluindo a sua carta. De alguma forma se despedindo nessa comunicação que faz aos irmãos que estavam na igreja em Filipos. Ele estava preso em Roma, então através do portador faz chegar essa carta, essa missiva, com certeza informações preciosas, como provavelmente não tinha muito tempo ou muito recurso para a escrita, ele quase que nessa etapa final, nesse momento final desta carta, né, aglutina várias informações, aglutina vários ensinamentos, vários pensamentos. Eu queria que você olhasse um pouco para o que diz aí o verso primeiro. Né? Ele está um pouco destacado do outro bloco de versículos, porque Paulo, como que se despedindo mesmo daqueles irmãos, ele diz, olha, vocês são a coroa do meu ministério. No Novo Testamento, geralmente existem duas palavras, lá na língua original, no grego, para falar de coroa, não é? Que se refere a essa ideia, o termo que se refere à coroa. Diadema é a ideia e a conotação mais de uma coroa real, não é? De uma majestade real. Essa é uma expressão. A outra palavra, e é justamente essa outra, que é usada aqui no texto, é Stéphanos. E essa coroa, ela está mais relacionada àquela coroa que os atletas recebiam por conquistar, por chegar nos primeiros lugares nas corridas. Lembremos que nós ainda aqui no texto respiramos, né, o mundo grego, respiramos os Jogos Olímpicos, era a cultura, é costume daquelas cidades assim fazer. E o apóstolo Paulo está dizendo que
Aqueles irmãos é como se fosse o prêmio pelo seu ministério. Nós começamos as reflexões nessa carta vendo como essa igreja foi criada, a primeira igreja da Europa, né? A igreja que tem uma grande importância, que desde o início, né, do seu nascedouro sempre esteve cooperando na obra missionária, sempre esteve cooperando com o apóstolo Paulo. Então ele preso em Roma, sabendo que os seus dias não seriam muitos, alguns anos talvez pela frente, mas não muitos, sabendo da perseguição que assolava a igreja cristã em todo o Império Romano, a perseguição forte e violenta, ele próprio, prisioneiro do Senhor Jesus, ele escreve para aqueles irmãos, mostrando, e a gente viu isso desde o início dessa carta, a necessidade daqueles irmãos serem alegres, né? Não se deixarem abater profundamente pelas dificuldades enfrentadas na vida, pelas perseguições, e aí ele diz, olha, vocês são a coroa do meu ministério, o prêmio do meu ministério. Eu, de certa forma, compreendo o apóstolo Paulo. Eu acredito que não existe nada que alegre mais o coração de um pastor quando ele vê que pessoas se tornaram crentes fiéis ao Senhor Jesus. Pessoas que escutam a palavra de Deus. Um pastor, um ministro da palavra, um ministro do evangelho. Se ele pode se alegrar em alguma coisa, ele vai se alegrar numa igreja fiel, numa igreja que cresce. Numa igreja que é comprometida com o avanço missionário, com o crescimento missionário, com a igreja que é comprometida com a vida de santidade, e parece-me que aquela igreja era uma igreja diferenciada nesse sentido, apesar de existirem problemas. E é por isso que ainda no verso 1, depois de dizer que aquela igreja era a coroa do seu ministério, o apóstolo Paulo insta aqueles irmãos para que eles se mantenham firmes. Você consegue ver isso aí no texto? Finalzinho do verso 1. Permaneçam deste modo firmes no Senhor. É a mesma ideia que o apóstolo usa quando escreve aos irmãos de uma outra igreja, em Éfeso, né? Permaneceis, pois, firmes, revestindo-vos de toda a armadura de Deus. É a ideia de que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a vida de uma igreja que se mantém fiel. Nós temos percebido de alguma maneira isso nos nossos estudos pela manhã no Evangelho de João. O próprio Senhor Jesus expandindo, o próprio Senhor Jesus pregando. Temos acompanhado nesses últimos domingos a presença de Cristo ali na festa dos tabernáculos. Não era hora, as pessoas até queriam, os poderosos, os sinédrios, os fariseus, alguns escribas, alguns homens que estavam incomodados com a pregação do Senhor Jesus, até queriam prendê-lo, até queriam calar, censurá-lo, mas isso não era possível. E não se engane, meus amados irmãos, a censura à igreja cristã, ela tenta ser estabelecida desde que a igreja é igreja, desde que a igreja foi instituída. Hoje nós nos impressionamos, né, com as grandes mídias sociais, seja elas quais forem, que muitas vezes tentam calar a mensagem do Evangelho, que muitas vezes tentam cercear a liberdade de expressão que nós cristãos temos. Não se engane com isso, a vida vai ser assim mesmo, e talvez possa até piorar em alguns aspectos, porque com certeza Satanás, aqueles que são hostis à mensagem do Evangelho, se incomodam com a pregação da palavra de Deus. Essa pregação que é loucura para muitos. O inferno treme, né? Os pecadores contumazes não querem ser confrontados com a palavra do Evangelho, com a palavra que exige de nós o arrependimento, a mudança e a transformação da nossa vida. É como se as pessoas estivessem desesperadas, tapando os ouvidos, dizendo, olha, cala a boca, eu não quero ouvir essa palavra. E aqueles que podem, se puderem matar, se puderem cercear essa liberdade de expressão, vão fazer. Mas a história está repleta de exemplo de homens, mulheres, de mártires, que mesmo já numa fogueira sendo queimados, não deixaram de pregar, não deixaram de falar. Os próprios apóstolos nos ensinam isso. Olha, levaram a pinza,
foram ameaçados, para de pregar sobre ressurreição. Para de falar sobre isso. Senão, o caldo vai engrossar. Nós não podemos deixar de pregar ou de falar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos. Perguntaram os apóstolos para aquelas autoridades naquele momento: é justo? Vocês acham que é correto antes obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Não há quem possa deter a mensagem do Evangelho. Muitos vão tentar nos calar, muitos vão tentar cercear a expressão, a liberdade de falar. Já existem situações, me permitam aqui a expressão, pipocando aí ao redor do mundo. Eu não falo de países onde a igreja é costumeiramente perseguida, mas em países que, teoricamente, são países livres, onde, entre aspas, a expressão, não é, a livre expressão é um direito adquirido naqueles países. Acho que já fiz até referência aqui de um vídeo de um pastor na Inglaterra ou no Canadá, agora me fugiu com exatidão a localidade, em que é algemado, preso, não sei o processo que foi que deu, porque ele estava pregando a palavra do Senhor, pregando verdades óbvias, não é? Pregando aquilo que as Sagradas Escrituras ensinam. Será que é um crime nós afirmarmos que Deus criou macho e fêmea? Será que isso é algo absurdo? Será que o vídeo da minha fala nessa noite vai ser bloqueado pelo YouTube? É possível que seja. Será que nós vamos receber uma advertência por essa simples frase? É provável. Essas coisas podem acontecer porque a verdade das Sagradas Escrituras, e eu falo de fé, eu falo daquilo que nós cremos, eu falo daquilo que para nós é uma verdade estabelecida há milênios. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Senhor da nossa vida. Deus nos amou com amor profundo. Ele mandou o seu único Filho morrer na cruz do Calvário. E aquele que crê em Cristo, aquele que beber dessa água, certamente poderá desfrutar de bênçãos eternas na sua vida, de salvação, de vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho que contraria muitas vezes as correntes pensantes e ideológicas que dominam este mundo que jaz no maligno. Mas Paulo aqui então escreve àqueles irmãos: vocês precisam ficar firmes. E a palavra nessa noite não é outra para todos nós. Às vezes bate o desânimo, não é, irmãos? Às vezes bate o desânimo quando nós gostaríamos que a igreja estivesse mais cheia do que está. Isso é fato, isso é verdade. Às vezes bate o desânimo porque nós pregamos tanto o Evangelho, parece que algumas pessoas fazem ouvido de mercador, parece que não conseguem compreender aquilo que é tão maravilhoso, aquilo que é tão sublime como a mensagem do Evangelho. Mas o apóstolo Paulo está dizendo àquelas pessoas, e essa palavra ecoa até os nossos dias: se mantenham firmes. Deus está dizendo isso para mim e para você nessa noite também. Nós não vamos desistir. Eu lembro, já tem muito tempo isso, de uma propaganda que eu vi na televisão. Não lembro o contexto, mas a propaganda era assim: um senhor que ia todos os dias a uma praça e pregava sobre determinado assunto. E fazia isso já há vários dias, há vários anos. E alguém chega para ele e diz: olha, você não percebe que tudo aquilo que você fala, e você já está falando há tantos meses, há tantos anos, todo dia a mesma ladainha e ninguém muda? Por que você não para? E ele diz: no dia que eu parar, de fato, o que aconteceu foi que eu não mudei aquelas pessoas que eu gostaria que mudassem, mas elas é que mudaram a minha vida. Nós não vamos sucumbir às hostes do mal. Nós não vamos desanimar. O espírito que Deus deu à igreja não é espírito de covardia. Nós vamos redobrar os esforços para que Deus avive a sua obra no nosso coração.
para que Deus avive a sua obra na nossa vida, para que Deus avive a sua obra aqui na nossa igreja, na 7ª igreja, que as pessoas que aqui estejam possam entregar-se completamente nas mãos do Senhor Jesus, que todos nós possamos diariamente confessar os nossos pecados, que nós possamos buscar a Deus com sinceridade de coração. A igreja precisa se manter firme. Mas como isso é possível? Primeiro ponto, primeira observação que eu faço. Peço a Evódia e peço a Síntique, 2 irmãs, provavelmente irmãs que exerciam uma certa influência naquela igreja. Haja vista que os seus nomes são destacados aqui pelo apóstolo. E ele pede algo àquelas irmãs, que elas tenham o mesmo modo de pensar. Inferimos então do texto que estava havendo problemas de comunhão naquela igreja. Parece que aquelas irmãs não estavam se entendendo muito bem. Ele usa aqui esse nome, usa o nome de Clemente. Há quem diga que aqui se refere a Clemente de Roma, né, um mártir da igreja. Eu, inclusive, já citei alguns textos dele aqui, escreveu algumas cartas a algumas igrejas, foi martirizado também na cidade de Roma, nessa cidade que Paulo está preso escrevendo essa carta. Né? É conhecido como um pai apostólico, porque ele é da primeira geração depois dos apóstolos. Ele ainda conviveu com os apóstolos. Provavelmente é ele. Eu acredito que, de fato, nós estamos diante aqui. Nós não temos como trazer aqui a certeza plena a respeito desse fato, mas é muito provável que esse seja o personagem. Ele é um líder, e aqui o texto mostra, né, que ele exerce essa função também, companheiro de jugo. Não é? O apóstolo Paulo está usando essa expressão, não é? Ou seja, é companheiro de ministério, é companheiro do sofrimento cristão. Não é? Foi martirizado em Roma, foi preso em Roma, como o apóstolo foi preso. O apóstolo Paulo está escrevendo da cadeia à igreja em Filipos. Clemente de Roma escreveu da cadeia também a outras igrejas. Não é? Há uma comparação, inclusive, entre situações que ambos vivenciaram. Mas o ponto aqui a ser destacado é esse pedido que o apóstolo Paulo faz. Tenham o mesmo modo de pensar. Meus amados irmãos, a nossa luta, ela não se estabelece entre nós, entre as igrejas, entre o corpo de Cristo. Nós precisamos entender que existe um só Espírito, que existe um só batismo, que existe um só Senhor, que existe um só Deus. E nós precisamos ter em mente a necessidade dessa comunhão. Se não é possível hoje estabelecer essa comunhão numa perspectiva mais ampla de várias igrejas, pelo menos comecemos a estabelecer essa comunhão dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. É um pedido que o apóstolo Paulo faz àquelas irmãs. Irmã, diz o apóstolo, né? Irmã Evódia, irmã Síntique, olha, resolvam o problema de vocês. Pensem da mesma maneira. Porque a união faz a força. Porque a igreja já sofre demais com as perseguições. E se nós estamos nos degladiando entre nós mesmos, nós estamos e estaremos nos enfraquecendo cada vez mais. E o desejo escrito aqui do apóstolo para aquela igreja vocês precisam ficar firmes, e para que a gente se mantenha firme, nós precisamos falar todos a mesma linguagem. Na realidade, eu disse que isso começa aqui na casa, na igreja, na casa do Senhor, na nossa casa. Eu poderia ser mais específico ainda. Na realidade, isso deveria começar na nossa família, na nossa casa. Quando os cônjuges, líderes daquela casa, falam a mesma linguagem, têm o mesmo sentimento. Uma casa dividida, meus amados irmãos, ela é uma presa fácil à destruição. Uma igreja que não fortalece a sua comunhão, ela é uma igreja fadada ao fracasso. A comunhão é algo necessário. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Coríntios, lá no capítulo 1, vai falar sobre a mesma situação, a necessidade da comunhão. Depois você dá uma olhada lá. A comunhão dos santos,
A unidade da igreja é um dos pilares da igreja cristã. Nós não podemos desprezar isso. Mas, obviamente, que quando nós falamos sobre unidade, quando nós falamos sobre união, nós estamos falando daquele momento em que nós, indivíduos, precisaremos abrir mão, muitas vezes, do nosso gosto, do nosso orgulho, da nossa soberba. Eu realmente não sei o problema que estava existindo entre essas duas irmãs, mas eu posso contar um problema, eu acho que eu já falei desse problema aqui na igreja, que um colega de ministério relatou que estava enfrentando na igreja, dizendo da dificuldade que estava. Duas famílias começaram a brigar na igreja, duas famílias estabeleceram ali um grande problema, uma grande intriga, e a questão, o ponto era o seguinte: naquela igreja as irmãs gostavam muito aqui nós nunca fizemos muito isso, né? Na sétima a gente não tem muito essa prática, talvez até pela nossa peregrinação de lugares apertados. Mas os irmãos mais antigos na igreja sabem que muitas igrejas as irmãs têm toda a alegria de colocar flores, arranjos, né? Adornar a parte do púlpito ali, da mesa da Santa Ceia. E nessa igreja existiam duas irmãs e cada uma presenteou aquela igreja com um jarro bonito de flores. E sabe por que se estabeleceu uma briga? Porque uma queria que o vaso dela fosse o vaso a ser usado. Mas a outra também queria que o vaso dela fosse o vaso a ser usado. E quando o vaso de um era usado, a outra ficava com raiva. E quando o vaso da outra era usado, a uma ficava com raiva. E a coisa foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. De repente as duas famílias estavam brigadas. Eu lembro que na conversa com esse colega, ele disse: Digleito, eu não sei mais o que é que eu faço. Na hora eu pensei, eu sei. Obviamente que eu teria dificuldade de fazer isso, mas eu acho que era a melhor saída. A solução era simples: pega o vaso de uma, quebra. Pega o vaso da outra, quebra. Acabou o problema. Não tem mais vaso. Se nós não sabemos falar a mesma linguagem, se nós estamos tropeçando em coisas tão pequenas, em vaidades pessoais, em gosto pessoal, nesse orgulho besta, tolo, que às vezes nós fazemos questão de nutrir no nosso coração, todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos colocando em risco a comunhão. É a mesma realidade dentro da nossa casa, é a realidade na igreja, é a realidade em qualquer ambiente em que nós convivemos com pessoas. Nós precisamos, irmãos, manter a igreja firme, e para tanto é necessário que nós escutemos a voz das Sagradas Escrituras e que nós tenhamos todos o mesmo modo de pensar. Já bastam os problemas da vida, já bastam os inimigos do Evangelho. Nós não podemos lutar contra nós mesmos. Mas o texto continua dizendo o seguinte, verso 4. Como se manter firme, né? Como cerrar fileiras para que a gente vença as agruras e as dificuldades e as perseguições que virão sobre a nossa vida e sobre a vida da igreja. Obviamente, primeiro, mantendo firme a nossa comunhão no Senhor Jesus. A unidade, a união faz a força. Verso 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Meus amados irmãos, aqui a palavra não é sugestiva. Nós não temos aqui uma sugestão. Olha, se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, se vocês acharem bonito, se isso for algo agradável, seja alegre. Não. A palavra aqui é uma palavra imperativa. A alegria, meus amados irmãos, é a nossa grife. A alegria é o que distingue o cristão de outras pessoas. A alegria não é a ausência de problema, a alegria não é a ausência de dificuldades, mas a alegria está intimamente ligado ao coração e ao espírito do cristão, pela esperança que ele tem, pela fé que ele tem, pela certeza que ele tem, que ele é uma nova criatura, que ele foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que essa vida não é o fim da nossa existência, de que nós vamos morar nas mansões celestiais, e mesmo que as dificuldades da vida existam no presente momento, nós temos a esperança de que as coisas vão mudar um dia.
Quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Então as nossas frustrações não podem dominar o nosso coração, os nossos medos não podem dominar o nosso coração. Vocês acham que o apóstolo Paulo não tinha medo naquela prisão, naquela masmorra? Vocês acham que ele não passava por algum tipo de dificuldade? Vocês acham que a cabeça dele não estava, pensando na sua situação? Quem é que enfrenta a morte com tanta tranquilidade? Quem é que enfrenta ameaças e não passa na sua cabeça algum tipo de preocupação? Com aqueles que vão ficar, com o sofrimento talvez, que a hora da morte reserve para todos nós. Mas diante de tudo isso, um prisioneiro do Senhor está dizendo: sejam alegres. Na realidade, em toda esta carta, a alegria se faz presente. A instrução é essa: sejam alegres. A vida já traz problemas demais. Repito essa afirmação. As perseguições, elas já existem. Mas naquele espaço talvez pequeno que a gente possa ter na nossa vida, que a gente seja alegre nesse espaço. Não espere morar numa grande mansão para você ser alegre. Seja alegre no quarto e sala. Seja alegre em qualquer situação. Na realidade, esse ensinamento o apóstolo Paulo já nos deu. Quando ele diz que ele sabe viver na fartura e sabe viver na faltura, ou na fartura, no sentido de fartar, ou na abundância, ou na ausência, ou no lugar sem conforto, como o filho do homem que não tinha aonde reclinar a cabeça. Talvez esse seja um grande problema de identificarmos o porquê de muitas vezes não conseguirmos executar essa orientação, essa afirmação, esse imperativo: alegrem-se, ou sejam alegres. É porque talvez a nossa alegria, ou nós estamos depositando a possibilidade dessa alegria em coisas que nós não deveríamos depositar. Há quem, por exemplo, deposite todas as suas esperanças, a sua alegria, em pessoas. E aí, quando essa pessoa nos trair, e aí, quando essa pessoa não suprir as nossas necessidades, e quando essa pessoa não agir como nós gostaríamos que ela agisse, há quem possa e quem faça isso, depositar a sua alegria em coisas materiais. A sociedade de extremo consumo que nós vivemos é uma sociedade extremamente cruel. As pessoas adoecem porque não podem consumir aquilo que elas gostariam de consumir, não porque precisam, mas porque invejam outras pessoas de terem aquilo que naquele momento ela gostaria de ter. E isso vai corroendo as pessoas, vai corroendo a mente, vai corroendo os corações. São ladrões de alegria. Sabia disso? Que na nossa vida nós temos vários ladrões de alegria. Várias situações que tentam roubar a nossa alegria. O apóstolo Paulo estava vivenciando um momento como esse, preso numa masmorra. Teoricamente, a situação em que ele se encontrava era uma situação propícia para ele dizer assim: não, eu tenho agora todas as justificativas para ficar triste. Eu repito o que eu falei hoje de manhã: tem gente que parece que gosta de ser triste. Tem gente que parece que busca ser triste. Eu quero ser triste, deixa eu ser triste. É uma dificuldade em perceber as coisas boas da vida. É aquela pessoa que tem um olhar extremamente negativo para todas as coisas. O apóstolo Paulo está preso e dizendo: glória a Deus porque eu estou preso. Porque mesmo preso eu continuo fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Eu estou pregando o Evangelho. O que é isso senão o exercício? E essa foi uma das primeiras mensagens que nós fizemos nesse texto. O que é isso senão o exercício de transformar o que é ruim em uma coisa boa? Mas isso é possível para aquela pessoa que só olha para o copo na metade achando que ele está meio vazio. Isso é possível para uma pessoa extremamente pessimista, uma pessoa casmurra, uma pessoa amarga. E sabe o que é que me impressiona, irmãos?
É porque Deus vai dando os sinais, Deus vai mostrando, Deus vai fazendo. As coisas vão acontecendo para e passo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, e a gente não aprende. Que coração endurecido é esse o nosso? O cristão não é assim, meus amados irmãos. A nossa marca é algo que nos distingue, é uma qualidade distintiva de todos nós. Nós somos alegres, nós precisamos ser alegres, mesmo em meio às lutas. As provações existem, mas nós continuamos alegres, mesmo presos, mesmo sofrendo, mesmo passando necessidade, mesmo passando dificuldade. Sabe por quê? Porque nós queremos nos manter firmes. Você imagina uma batalha, imagina uma luta nos moldes antigos. O exército do lado de cá, o exército do lado de cá. Os dois vão travar uma batalha. O de cá está todo mundo dizendo, estamos mortos. A gente não tem condição de ganhar, não. Estamos perdidos. Se abate uma tristeza. O ânimo do povo está lá embaixo. Esse exército tem alguma chance? Pensemos numa ação desportista, não é? Hoje se sabe, não é? Se chega à conclusão, por exemplo, no campo do futebol, que é um esporte que eu gosto de acompanhar, que eu gosto de assistir, hoje se chega à conclusão que talvez mais importante do que a técnica do jogador em saber chutar a bola, em ter domínio de bola, aquelas técnicas básicas, aquela genialidade de ver a movimentação no campo. Hoje se chega já à conclusão de que muito mais importante do que tudo isso que foi adquirido e aprimorado com o treinamento é a parte psicológica. É o querer ganhar. É o desejo de ganhar. Você sabia, meus amados irmãos, que existem jogos de futebol, por exemplo, que o time perde antes de entrar? Ele já entrou perdido. Ele já entrou derrotado. Eu não sei quantos assistem o rugby, né? Tem o time da Nova Zelândia que tem uma dança famosa. É uma dança indígena que eles fazem antes da partida. O rugby é uns caras monstros. Pense no rugby como o futebol americano sem nenhuma proteção. Sem capacete, sem aquelas roupas. Aquele negócio é um negócio violento. Não é para qualquer um não. Né? E você está diante ali de um grande time. Obviamente que o outro time vai ser treinado psicologicamente para não se abater como aquilo. E aí eles vão fazer ali, eu esqueci o nome da dança agora, tem um nomezinho. E eles vão fazer uma dança e um dos objetivos daquela dança inicial é botar medo no adversário, porque quando o adversário perde a alegria de jogar, quando o adversário perde o entusiasmo, ele já está derrotado. Só que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam... Irmãos da igreja cristã em Filipos, vocês precisam se manter firmes. Como isso é possível? Nutrindo alegria no nosso coração. Sendo otimista. Eu não estou aqui psicologizando, não, meus amados irmãos. Eu estou falando de uma realidade da vida, da existência humana. Alegrem-se, olha a ênfase, outra vez digo, alegrem-se. É como se ele estivesse repetindo, alegre-se. Mas não sei o que, alegre-se. Mas Paulo, alegre-se. Bora, ânimo. Vamos para frente, a luta é grande. A batalha está diante de nós. Eu pergunto, meus amados irmãos, você na sua luta na sua vida não tem que enfrentar lutas? Na sua existência você não tem que enfrentar batalhas? Dificuldades, seja elas quais forem, você acha que você vai vencer essas lutas da vida cabisbaixo, entristecido? Obviamente que existem lutas que Deus luta por nós. Obviamente que a vitória final da nossa existência está garantida por Cristo Jesus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Mas nós precisamos agir. O terceiro ponto que me chama a atenção, ele diz assim no verso 5, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Interessante que a tradução que nós temos, moderação, não
não exprime toda a beleza dessa palavra, ou todo o significado da palavra original. Talvez a ideia aqui de sejam magnânimos possa atingir um pouquinho mais a ideia apresentada pelo apóstolo Paulo. O termo grego aqui, ele trabalha aquela ideia da pessoa que, mesmo com razão, ela abre mão da razão por uma ação de misericórdia. É alguém que tem uma ação, a gente usa esses termos, né? Alguém que é capaz de uma ação nobre, alguém que é capaz de uma ação altruísta, alguém que é capaz de ir além da mera letra da lei. Deixa eu tentar trazer um exemplo para nós. Uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. A lei era clara do que deveria acontecer com ela. Mas o Senhor Jesus, intervindo naquela situação, Ele não aplica a lei, mas Ele aplica a misericórdia. E, meus amados irmãos, para que a igreja se mantenha firme, ela precisa aplicar também a misericórdia. Nós precisamos ter gestos altruístas. Nós precisamos ter ações magnânimas. Nós precisamos ser conhecidos não como aqueles que se nivelam por baixo, não como aqueles que estão brigando nas praças por coisas tolas e pueris. Me permita aqui tirar a ideia de praça, né? A gente é muito influenciado pela ágora, pela praça grega. A ágora, agora, são as redes sociais. Nós temos uma nova ágora, nós temos uma nova praça, não é? Nós temos novos holofotes e novas possibilidades de nos expressarmos. O cristão não pode ser alguém que se vale desse direito para se nivelar por baixo. Nós precisamos agir de forma magnânima. E nós precisamos ser conhecidos por isso. Porque o texto aponta para isso. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Nós precisamos ter isso como uma marca na nossa vida. Você e eu, nós precisamos ter isso como uma marca na nossa vida. Nós precisamos buscar, por exemplo, meus amados irmãos, a justiça. O que é justo é justo. Mesmo que eu tenha um prejuízo, não é nem prejuízo, mesmo que eu não tenha uma vantagem que eu gostaria de ter. Mas se é a coisa certa a fazer, nós precisamos fazer. O cristão, meus amados irmãos, precisa ter essa mente. E isso faz muita diferença dentro do nosso contexto, interna corporis, né? Dentro dos nossos muros. Sem essas brigas, sem essas picuinhas, sem essas coisas sem futuro, sem propósito. Vivemos numa sociedade em que ensina que nós não devemos abrir mão do nosso direito sob hipótese nenhuma. Ao contrário, a sociedade nos ensina cada vez mais a brigar pelos nossos direitos. E mesmo entendendo que isso é possível, e mesmo entendendo que em alguns momentos essa é a ação, em outros momentos o cristão vai abrir mão dos seus direitos pela misericórdia. E essa é uma ação magnânima. Todas as vezes que eu penso sobre esse espírito que deve existir no coração do cristão, né, sobre essa característica que é nossa, eu penso na parábola do cidadão que devia, eu não lembro o valor exato agora, tantos denários a um senhor, irrisório, pouco. Ele vai ao Senhor, o Senhor, aliás, pouco não, no caso dele, muito, ele não teria condições de pagar. Ele vai ao Senhor, um homem de força, de proeminência, de poder, e pede o perdão da dívida. E aquele homem diz, olha, está perdoado. Não era um direito dele receber, mas ele agiu de forma magnânima. Moderado aqui traz essa ideia. E ele disse, estão perdoadas as suas dívidas, você não me deve mais nada. Aquele homem sai e encontra um que devia a ele. Uma quantia ínfima diante daquela que ele devia. Só que para aquele outro, também era uma impossibilidade de pagar. E aquele homem que devia tão pouco para ele, pede também que ele o perdoe. Rapaz, eu não tenho como lhe pagar, me perdoe. Naquele momento ele exige o seu direito. E na altivez do seu coração ele diz, olha, você me deve. Se você me deve, você tem que pagar, eu não lhe perdoo. Ele podia fazer isso? O rapaz devia a ele?
Era o direito dele de receber? Era. Mas nós não estamos falando de direito. Nós estamos falando de misericórdia. Nós estamos falando de altivez. Nós estamos falando daquele que não se vale, né, da força que tem e abusa do poder diante de outras pessoas. E ele diz, você não está perdoado, você tem que me pagar. O pior é que, sabe o que aconteceu com aquele homem? Se aplicou nele a lei da semeadura. O que ele planta, ou o que ele plantou, foi exatamente aquilo que ele colheu. O homem que o havia perdoado, o Senhor poderoso soube da história, e voltou atrás, no perdão que lhe tinha dado. Financeiramente falando, pense numa ação burra e tola que ele cometeu. Porque seria muito melhor ele abrir mão daquela quantia tão pequena e ter que pagar agora uma quantia tão grande, que a quantia pequena não seria capaz de pagar aquela. Porque esse é o ponto. As nossas ações não são capazes de pagar pela nossa salvação. A nossa salvação também foi um ato de graça e de misericórdia de Deus na nossa vida. A reverenda Hernandes Dias Lopes, falando sobre essa palavrinha, né, no seu comentário sobre esse texto, diz: epiikeia, que é a palavra grega, é a qualidade do homem que sabe que as leis e prescrições não são a última palavra. Entende o Espírito? Essa moderação não é a última palavra. Nós não vamos serrar lanças com relação a isso. Vai ter um momento que você vai dizer assim, olha, eu até tinha razão, mas em nome do Evangelho, em nome da unidade, para que a gente mantenha as fileiras firmes, para que a gente não deixe o inimigo bagunçar a nossa vida, eu vou abrir mão do meu direito. Eu te perdoo, meu irmão. Meus irmãos, o perdão, ele destrói as forças do mal. Sabia disso? Ele bagunça a lógica satânica do mundo. A lógica satânica é a lógica da divisão de classes. A lógica satânica é a lógica de colocar um contra o outro. A lógica satânica é a lógica do material, dos bens materiais, dessa luta constante que não tem fim nunca, que não acaba nunca e que sempre um tem que estar em conflito com o outro, é uma eterna briga. Nada, parece que naqueles que têm essa visão de mundo, nada pode ser feito com amor, com misericórdia. As pessoas que pensam assim, elas estão tão tomadas dessa mentalidade, dessa visão de mundo, que elas sequer são capazes de reconhecer uma bondade no outro. Elas sempre vão estar com o pé atrás. Rapaz, será que fulano abriu mão? Espera aí, o que é que ele está querendo com isso? Ele está querendo com isso abrir mão. Será que fulano tem segundas intenções? Aí a gente começa com os ditados, né? Esmola grande, até o cego desconfia. Mas o cristão é alguém que é capaz de abrir mão daquilo que talvez a lei lhe dê direito, daquilo que talvez a justiça lhe dê direito. É alguém que está disposto a pagar o preço. É alguém que está disposto a sofrer o dano, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, para que a igreja se mantenha firme. Me permita avançar um pouco mais no texto. Não fiquem preocupados com coisa alguma. Essa é a minha versão. Provavelmente a versão que os irmãos estão usando diz, não fiquem ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, irmãos, ela é antiga, ela não é nova. Mas ela é um mal crescente nos nossos dias. Pode ter certeza disso. Essa é uma doença terrível. É uma doença que causa sofrimento. É uma doença que tira as nossas forças, não é? É uma doença que nos faz duvidar do poder de Deus, nos faz duvidar da providência de Deus. Mas sabe o que é que me chama a atenção nesse texto? O apóstolo Paulo, ele faz menção a esse problema que é nosso. O Senhor Jesus já tinha dito isso lá no Sermão do Monte, não andeis ansiosos por coisa alguma nesta vida, com o que haver de comer, com o que haver de vestir. Lembra do texto, um texto clássico sobre a ansiedade. Então a ansiedade não é de hoje, o apóstolo Paulo está falando sobre isso, o Senhor Jesus já falava sobre isso.
É algo que assola a humanidade desde que o homem é homem, desde que o pecado entrou no mundo. Mas ele diz assim, olha, não fiquem preocupados com coisa alguma. Mas, é como se ele dissesse assim, olha, contudo, porém, o contraponto a isso, o que é? Ore. Meus amados irmãos, nós aprendemos uma lição muito preciosa aqui. Que a ansiedade é uma realidade na vida do ser humano, nós já sabemos. Até porque nós também temos o nosso grau de ansiedade. Mas o apóstolo Paulo e a palavra de Deus está dando aqui o remédio para isso. Sabe qual é o remédio? Oração. Ore. Inclusive, ele vai meio que destrinchar um pouco essas orações, né? Pedindo, peça. Qual é o problema? O que é que está lhe afligindo? O que é que está tirando o seu sono? Peça. Fale. Coloque para fora, exponha aquilo que está no seu coração. Peça, fale. Eu volto ao texto de Jesus. Se um pai, no plano humano, nós, que somos maus e pecadores, se um filho pede pão, alguém aqui, quando o filho pediu para comer alguma coisa, deu uma pedra para ele comer? Se nós que somos maus, e olha, não é difícil nós enxergarmos como homem, como ser humano é mau. Com toda a maldade do nosso coração, se um filho pede pão, nós não damos pedra, nós damos um pão para ele, nós damos a comida para ele, nós alimentamos o nosso filho. Será que Deus não vai nos dar aquilo que nós precisamos? Será que Deus não vai nos dar aquilo que nós necessitamos? Então, o que é que eu digo para você nessa noite? Peça. Você está ansioso? Está aqui o remédio. Ore, peça. Não está adiantando muito pedir, clame. Está aí no texto. O clamor é um nível superior do pedido. É um pedido com desespero, quase. Não vou usar o desespero aqui, mas não é a melhor palavra. Mas é o pedido daquele que não tem mais o que fazer, que está chegando no limite. Clame. Peça mais um pouco, clame ao Senhor, se prostre ante aos pés daquele que pode todas as coisas. E o texto diz mais, agradeça. Todas as vezes que eu falo disso, eu só lembro do antigo hino que nós cantamos. Conte as bênçãos, agradeça a Deus. Porque por mais difícil que esteja a sua vida, por pior que seja o momento que nós passamos hoje, ou já passamos no passado, ou vamos passar lá na frente, ainda existem bênçãos. Ainda existem coisas boas acontecendo ou não. Nós precisamos ter essa capacidade de transformar o mal em bem, de olhar para as coisas boas da vida e agradecer a Deus por ela. A chuva, pastor, está caindo muito forte. Louvado seja Deus porque você tem um abrigo e você não está na chuva. Pastor, as coisas estão muito difíceis. Louvado seja Deus porque você tem comida na sua mesa e você não está passando fome. Você tem a roupa para vestir. Já parou para pensar como nós reclamamos de barriga cheia? Tem muita gente aí que está numa situação muito pior do que a nossa. Mas muito pior do que a nossa. Aonde foi que as coisas começaram a dar errado? Talvez no momento em que nós deixamos de orar e agradecer a Deus, de reconhecer aquilo que Ele tem feito na nossa vida. A ansiedade, ela deve ser extirpada da nossa vida, e uma das formas de lançarmos a ansiedade fora é falar com quem pode, e quem pode é Deus. Quando eu digo falar com quem pode, é orar, é pedir, é clamar, é agradecer. E eu finalizo, irmãos, a minha fala nessa noite. Depois de colocar isso de forma muito clara, no verso 7, a palavra aqui do Senhor diz o seguinte, como se dissesse assim, depois de tudo isso, como que uma conclusão nesse pequeno bloco, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós cumprimos tudo isso, quando nós nos fortalecemos, quando nós nos mantemos firmes,
nós vamos poder desfrutar da paz que excede o entendimento, da paz que não pode ser explicada pela ciência. Seja as ciências humanas, as ciências biológicas, as ciências exatas, matemáticas, seja lá o que for, a ciência que for, o ramo da ciência e do conhecimento que for. Quem explica a paz de Paulo numa cadeia? Chame aí o grande sociólogo, o grande psicólogo, o grande psiquiatra, o grande cientista para explicar isso. Não há como explicar. A única explicação é essa paz é do Senhor. Essa paz vem de Deus. Ele é a origem. Então excede esse entendimento. Pastor, é possível chegar nessa paz? Algumas religiões, dizem assim, olha, você quer ter paz? Vai lá para um lugar e começa a meditar. E meditar até que o seu espírito saia do seu corpo e você alcance uma paz que você quer alcançar. Várias técnicas, várias coisas, isso, aquilo, outro, a paz vai ser alcançada. O Senhor Jesus diz assim, a minha paz vos dou. Meus irmãos, Deus está nos dando a paz. E nós estamos rejeitando isso. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo na sua vida. Você poderia ter paz e você está rejeitando a paz. Porque você não tem orado, porque você não tem se mantido firme, porque você tem se desgarrado da comunhão dos santos, porque você tem deixado a ansiedade tomar conta do seu coração. Nós não podemos, irmãos, permitir que as obras das trevas dominem o nosso coração. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós seremos tomados, inundados pela paz que excede todo entendimento. Essa paz vai proteger o nosso coração. O coração é a fonte dos sentimentos. A ideia hermenêutica que é essa. Veja, o texto diz, essa paz guardará o coração. Não está aqui? Não só vai proteger o nosso coração, como vai proteger o quê? A nossa mente. Meus irmãos, eu não sou psiquiatra, não sou médico, eu não sou psicólogo, mas eu posso afirmar uma coisa, tem muita gente aí com problemas mentais. Quando eu digo problemas, eu não estou falando de patologias, de doenças propriamente ditas, eu estou falando de uma carga, eu estou falando de algo que é pesado na mente. Às vezes até nós, diante das dificuldades da vida, estamos com a nossa mente pesada, com o coração apertado. O Senhor Jesus está dizendo, olha, a minha paz eu vos dou. Eu tenho como proteger o seu coração e a sua mente com a paz. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Confia nele. Segue aquilo que a palavra de Deus diz. O caminho está diante de nós. Como se fosse uma escada. Talvez uma escada longa, vários degraus, que a gente olha para cima e diz assim, como é difícil chegar lá em cima. Mas todo mundo que chegou lá em cima precisou dar o primeiro passo e subir no primeiro degrau. E é esse convite que eu faço a você nessa noite. Dê o primeiro passo. Suba nessa escada. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Tranquilize o seu coração. Desfrute da paz que excede todo o entendimento. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai bendito, ó Deus, que a paz descrita na Tua palavra seja uma realidade na nossa vida. Mas nós oramos também pela vida da Tua igreja, do Teu povo, ó Deus. As lutas, as dificuldades, sejam elas individuais, aquilo que nós temos enfrentado, principalmente nesses dias tão difíceis. Sabemos que existem pessoas desempregadas, sofrendo de várias formas e de várias maneiras. Mas nós pedimos, ó Deus, que a graça do Senhor atinja cada uma. Atinja as nossas vidas. Que nós possamos sentir a alegria que vem do Senhor, não das coisas desse mundo, mas a alegria que vem do Senhor. Que a ansiedade, ó Deus, não tome conta do nosso coração. Fortalece a comunhão da Tua igreja. Nós tivemos na sexta-feira, no sábado ontem, na recepção aqui do sínodo, ó Deus, momentos tão agradáveis, que fortalecem a nossa comunhão, que esses momentos possam se repetir na nossa vida.
Que como igreja do Senhor Jesus nós possamos desfrutar desses momentos. Eu oro e intercedo por aqueles irmãos que estão frios na fé, que estão desanimados, ó Deus, na fé. Não é a minha fala que vai resolver, não sou eu quem convence ninguém de absolutamente nada. Mas como ministro dessa igreja, como pastor dessa igreja, eu clamo e peço ao Senhor nesse momento que o Senhor possa visitar cada vida, cada mente, cada coração. Aqueles irmãos que estão enfrentando problemas talvez na área da saúde, problemas financeiros, problemas conjugais, dificuldades, seja elas quais forem, ó Deus, leva a tua paz à vida deste irmão. Que a tua paz possa proteger o seu coração. Que a tua paz possa proteger a sua mente. É a oração que nós a te fazemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.